Fala, torcedor Cruz Maltino, tudo bem com vocês? Um excelente final de ano, boas festas aí, né? Trazendo esse conteúdo aí especial, né? Que aqueceu aí os bastidores do Vasco, que é a relação aí do filho do dono da Crefisa querendo ali comprar a SAF do Vasco. O Pedrinho ali já disse que não vai concorrer à reeleição, porém essa venda da SAF pode ser feita ainda na sua gestão, então muita coisa acontecendo aí nos bastidores do Vasco, né? Tem o Zenit interessado aí no Ryan. Vasco já rejeitou a primeira proposta, tá aguardando aí é, o tempo para fazer uma conta proposta, um valor ali mais adequado. Muita coisa acontecendo no Vasco e essa situação da SAF aí pode interessar demais ao Cruz Maltino, né? Vamos estar reagindo, vamos ver o que o pessoal vai trazer aí. Depois a gente volta com mais notícias aí e a nossa opinião também sobre a venda da SAF do Vasco aí. Olá, fã de esportes. Uma boa notícia para a torcida Cruz Maltina. O Vasco negocia a venda da sua SAF para o filho do dono da Crefisa. Sem recursos do investidor há 1 ano e meio, o Vasco, com a diretoria do presidente Pedrinho, hoje no controle da SAF Cruz Maltina, está negociando com um novo interessado em comprar a SAF do Vasco. Marcos Faria Lamáquia, 47 anos, filho de José Lamáquia, marido da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Os dois são donos da Crefisa, que já patrocinaram o Palmeiras, e o presidente Pedrinho, que tem seu mandato até o final do ano que vem, de 2026, já adiantou que vai continuar negociando, mas que também não será candidato à reeleição para o triênio 2027-2029, com a eleição marcada para o fim de 2026. Falando agora do futebol do Vasco e o mercado da bola, o atacante Ryan, de 19 anos, o grande nome do Vasco neste ano, o Vasco recusou uma proposta do Zenit da Rússia de 31 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais. A contraproposta do Vasco para o clube russo, para vender o jogador, é de 50 milhões de euros, cerca de 327 milhões de reais. O contrato de Ryan com o Vasco foi renovado há pouco por 5 anos e a multa em contrato é de 80 milhões de euros, cerca de 500 milhões de reais. Um jogador que o Vasco está interessado é o atacante Breno Lopes, 29 anos, do Fortaleza. Fez 52 jogos nesta temporada, 10 gols e deu 7 assistências. Ele tem contrato com o Fortaleza até 2028. O Vasco, o Vitória da Bahia e o São Paulo estão interessados e já fizeram sondagens ao Fortaleza. O que pode atrapalhar a negociação para o Vasco é o alto salário do atacante Breno Lopes. Um grande Natal para todos, é o que desejamos, direto aqui do Rio de Janeiro. Grande Natal para você também, Cícero Melo, e também para o Eduardo Afonso, que participou antes falando do São Paulo. Rafa Marques começar falando no Vasco, fora de campo, essa informação, essa notícia de que o Pedrinho não pretende concorrer à reeleição, portanto teria mais 1 ano de mandato, que pode ficar marcado pela venda da SAF para o Marcos Faria, filho do dono da Crefisa. Como é que você vê isso? De alguma maneira, vê alguma incompatibilidade ética, logicamente pela relação do Palmeiras com a Crefisa? Não, não vejo. Até porque, embora sejam componentes da mesma família, imagino que, por conta de serem CPFs diferentes, você consegue estabelecer aí relações de CNPJs também de maneira diferente. Não vejo dificuldade nesse sentido, a menos que, através de troca de documentos ou coisas desta natureza, se comprove algo que, inclusive, a própria FIFA não concorda, não aceita, não valida, que seria o mesmo grupo comandar 2 equipes, 2 clubes pertencentes à mesma divisão nacional de um país. Eu acho que isso não deve ser o caminho natural para as tratativas. Vejo que é uma boa possibilidade, simplesmente por ser alguém com uma ligação muito forte com o mercado financeiro, né? E que também participa diretamente de ações envolvendo uma grande marca. O Vasco precisa ter o seu futebol vendido para uma marca assim. O Felipe Silva traz essa notícia no nosso site, spn.com.br, e a minha única questão que eu
tenho como mantra e me faz refletir quando aparecem situações envolvendo a venda da SAF e do Vasco, serve para esta venda como serve para qualquer outra venda. Até que ponto, para um empresário, na perspectiva de quem compra, é seguro hoje comprar a SAF do Vasco? É importante lembrar ao torcedor o seguinte: o Vasco conseguiu a recuperação, o Pedrinho, do comando do futebol do clube, através de uma medida judicial. Existe um processo correndo na justiça. Raciocinem junto comigo. Alguém compra a SAF do Vasco e sabe-se lá por que cargas d'água, uma semana depois, 2 semanas depois, a justiça resolve dar para a CAP, para a seguradora que assumiu as pendências da 777, novamente o direito sobre o controle do futebol do Vasco. Será que existe segurança jurídica para alguém comprar a SAF do Vasco? Eu confesso que não tenho este conhecimento profundo, mas isso me preocupa. Que o Vasco precisa ser vendido, eu não tenho dúvida. O Pedrinho falou sobre isso mais de uma vez. Não tem como um associativo ficar cuidando do futebol. São realidades, inclusive do ponto de vista financeiro, muito distintas, muito díspares. Então é preciso que uma empresa assuma, um grupo assuma novamente a SAF do futebol do Vasco. E se for o filho do presidente da Crefisa, o Lamáquia, não tem nenhum problema, desde que efetivamente as tratativas em termos burocráticos e também na exposição dos CNPJs, isso não cause nenhum tipo de distúrbio na relação esportiva entre Vasco e Palmeiras. Tomara que o Vasco consiga logo esse investidor. Precisa muito para o ano de 26 e para toda a sequência da sua existência no futebol. Real. Outros pontos trazidos pelo Cícero: o esforço pela manutenção por pelo menos mais uma temporada do Rayan, grande jogador do Vasco em 2025, e o interesse pelo Breno Lopes do Fortaleza, rebaixado do Fortaleza para a Série B. Bom, o Breno Lopes é um jogador de composição de elenco, não chega para ser titular no Vasco, penso eu. Vive de lampejos, todo mundo vai se lembrar que fez gol de título da Libertadores pelo Palmeiras, contra o Santos no Maracanã, na pandemia e tudo mais. Isso já tem bastante tempo, praticamente 5 anos. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa considerar como um jogador que não é para a torcida soltar fogos, Guarda os fogos para o Rei Leão. Não dá para soltar fogos se o Vasco contratar o Breno Lopes, e ainda tem que vencer a concorrência de outros clubes que, no momento, têm mais poder de mercado do que o próprio Vasco. E sobre o Rayan, essa é uma informação importante. O Rayan não quer jogar na Rússia, na Turquia, em Portugal. O Rayan já disse isso para o staff dele. Recentemente, inclusive, os empresários que cuidam da carreira do Rayan, eles encerraram uma espécie de acordo que tinham com o Pini Zahavi, que era um empresário que representava os interesses do Rayan em âmbito europeu. Por quê? Porque o caminho da negociação para a saída dele para o Velho Continente era justamente para uma praça menos votada, com menos capacidade de competição. O Rayan se sente um jogador apto a jogar em La Liga, Premier League, Campeonato Italiano. Ele quer jogar em time, em países onde haja uma visibilidade maior e onde haja uma competitividade igualmente maior. Então, pesa muito nesse momento o desejo do jogador, independentemente das questões envolvendo o Vasco e o Zenit, a diferença entre o Vasco quer e o que o Zenit vem oferecendo, o fato do Rayan não querer jogar na Rússia é um impedimento nesse momento. Eu acho que ele tem esse direito, pelo que ele fez em 2025, se tornou um dos grandes ativos do futebol brasileiro, pensando em negociação. O problema é que quem precifica o mercado, o jogador, é o mercado. E o mercado, quando precifica o jogador, considera o clube que está vendendo. E todo mundo sabe que o Vasco passa por problemas. Isso automaticamente diminui o valor dos seus ativos. Real. Para fechar o Vasco, Rafa, foi surpresa para você essa notícia de que o Pedrinho não pretende concorrer à reeleição? Surpresa não, porque já existia esse papo nos bastidores, O que me chama a atenção nessa decisão dele, que me parece ser muito mais um comentário do que algo definitivo, é que isso acontece exatamente depois de uma perda de Copa do Brasil, e fica parecendo que o Pedrinho não se sente capaz de fazer o Vasco buscar outras conquistas em 2026. Talvez seja isso que esteja antecipando esse sentimento, ou talvez ele esteja ainda impactado pela perda na final contra o Corinthians. Muito desgaste familiar, muito desgaste político. O grupo que o elegeu, que é o grupo político chamado Sempre Vasco, tem também outras pessoas dentro do grupo que têm interesse nessa posição de presidente do clube. Então tem vários elementos aí envolvendo essa situação política do Vasco. Agora, seria importante o Pedrinho, quanto antes, vir a público e confirmar ou desmentir isso. Sabe por quê, Real?
Caso contrário, o Vasco vai passar o ano inteiro com o presidente saindo. O presidente não vai ficar. É o último ano dele. Está indo embora. E tudo isso atrapalha muito o dia a dia da... Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, podemos acompanhar aí, né, os bastidores do Vasco, teve mercado da bola, teve a situação da SAF do Vasco, que tá aí sendo sondada pelo filho aí do dono da Crefisa, junto com a Lília Pereira. Então, assim, muita coisa acontecendo no Vasco, gente interessada no Rayan, isso aí era óbvio também que ia acontecer, né? Essa daí era a mais provável de todas, era essa, né? Vasco também interessado ali no Breno Lopes do Fortaleza, um bom atacante. Lembrando que o Fortaleza não fez uma boa temporada, pelo contrário, fez uma temporada desastrosa e o número dele até que não é ruim, é um bom número, então talvez num time mais encaixado ali, num time mais ajustado, conseguisse aí tá desempenhando ali um melhor futebol, entregando ali mais gols e números mais positivos, né? Vou deixar de destaque aqui realmente essa situação aí da venda da SAF, né? O Pedrinho não vai concorrer à eleição, já disse isso. Acredito que seja uma decisão pessoal ali por conta de família e tudo, porque realmente você ser presidente de um time como o time do Vasco, né, muita cobrança, acaba mexendo ali emocionalmente com as pessoas envolvidas ao redor, né? O Pedrinho a gente sabe ali que tá tentando fazer o seu melhor, mas acredito eu que a família do Pedrinho deve bater nessa tecla todo dia, porque não é fácil. Então, assim, mas uma venda bem realizada, né, diferente da forma que aconteceu da primeira vez, seria aí um caminho muito interessante para o Vasco. O Vasco chegou na final aí, mostrou aí para todo mundo a paixão da torcida, o engajamento dessa torcida apaixonada. Então seria muito bom aí o Vasco tá conseguindo aí de fato uma venda ali de SAF de uma forma estruturada, diferente de como foi a primeira vez, né? Rapaziada, o corte foi esse aí, espero que vocês tenham curtido. Já que vocês ficaram até o final, vou pedir aí mais uma vez para vocês deixarem um like, não esquece de deixar o like, isso ajuda bastante a gente. E quero que vocês comentem aí o que vocês acham da venda aí da SAF pro filho aí do dono da Crefisa, se vocês acham que é uma boa aí pro Vasco ou se vai ter realmente um conflito de interesse por conta do Palmeiras, né? É isso, rapaziada, até um próximo vídeo, valeu!